mostrar logo aqui um pedacinho do trecho do vídeo do Dallagnol pra gente poder ver aqui a situação patética que o Dallagnol se envolveu também ontem. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui e eu vou aqui fora ver o que as minhas cachorras estão latindo, enquanto vocês veem esse trecho rapidinho, tá? Risco da gente ter um novo Aras. O problema é que várias pessoas que buscam posições de poder em Brasília, no Brasil, não vou individualizar ninguém, mas a gente vê que dançam a música que o governante toca, é o que eu falei antes. Pessoas que têm uma aspiração a ser ministros do Supremo, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, fazem indicações, serem ouvidas, vão dançar a música que o presidente vai tocar. Esse é o modo como as coisas funcionam em Brasília. E essa reação contra a Lava Jato, ela não vem de agora. Agora, ela é intensificada agora quando você tem um governo, no governo, um presidente que diz, eu quero me vingar da Lava Jato. Quando você tem um governo que debocha, quando vê os nomes de filhos de Sérgio Moro no caderno de assassinatos do PCC. Quando ele ri, ele debocha quando ele vê isso. É um canalha, né? Que o Lula, inclusive, falou sobre isso. O Lula disse que não queria levantar... abraço, italianista. Ele não queria levantar nenhum tipo de falso questionamento em relação ao caso do Moro, mas ele queria mais informações, tá? Porque a gente sabe que estava ali a Gabriela Hart por trás, a gente já sabe que Lula já foi vítima da Globo no passado, a gente sabe de tudo que já aconteceu. E aí, olha o que ele lança, escutem, tá? Créditos aqui da TV Cultura, programa Roda Viva. Quando ele fala que era uma armação essa história do PCC contra o Moro, rindo da família de 2 agentes da lei que colocaram a vida a risco para servir o país. Existe, sim, uma agenda de vingança muito forte nesse governo. Agora, o ministro Barroso, já no ano passado, retrasado, no julgamento, ele disse que o que está acontecendo é a história da mãos limpas piorada. É a história em que agentes da lei combateram a corrupção. Você vê agora... Vocês entenderam como é um disco arranhado dele e do Moro? Corrupção, 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 corrupção. É um disco arranhado. Uma reação do sistema corrupto, só que no Brasil eles não querem só impunidade, eles querem também vingança contra quem combateu a corrupção. Mas quem foi que demitiu o Sérgio Moro? Foi o Lula ou foi o Bolsonaro? Essa pergunta... Crê. Voltar de novo aqui, ó. Crê. Essa pergunta é objetiva, essa pergunta você tem a resposta. Agora, eu vou discordar da sua implicação dessa resposta. O que existiu ali foi uma discordância entre eles, não houve nenhuma prova de uma acusação grave de um contra o outro, houve uma discordância e, aliás, o próprio Moro, da mesma forma que eu, entendendo que era o melhor para o país, pensando no avião, e a gente pode ter uma discordância respeitosa sobre isso, entendeu por apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Deputado, gente, Flávio. Meu Deus do céu, gente. Então, assim, eu recomendo que vocês assistam, tá? Esse programa de ontem do Roda Viva foi simplesmente patética as falas do Deltan Dallagnol, em específico em relação ao Bolsonaro e ao apoio que se deu ao Bolsonaro no segundo turno das eleições. A questão também envolvendo o Sérgio Moro, porque o que é que o Bernardo Franco pergunta ali pra ele? Quem demitiu o Lula? O Bolsonaro? Foi o Moro, perdão, foi o Lula ou o Bolsonaro? Porque o que ele tá querendo trazer ali pra essa discussão? Porque, exatamente, o italianista. O que é que disse o Moro? Que ele estava saindo porque Bolsonaro estava querendo interferir na Polícia Federal para que os filhos dele, que estavam envolvidos em atos de corrupção, não fossem presos. E aí o que é que ele diz o tempo todo? Eu não estou aqui para poder dividir a direita, eu não estou aqui para poder isso, para poder aquilo. Por que ele está com esse discurso? Porque ele está preocupado com o próprio fiofó, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Ele está preocupado com o dele. Que o dele tá na reta, ele sabe disso, ele sabe que a situação dele não irá se converter, ele não vai conseguir revogar a decisão de cassação do mandato dele, porque o que aconteceu em relação ao pedido de cassação do Dallagnol não terá alteração na Câmara dos Deputados, porque a decisão não vai ser revertida lá, tá? Muito obrigado, Cláudia. Não vai ser revertida por lá. E o que a gente está vendo sendo revelado aí é basicamente a mediocridade de uma figura que muita gente enxergava como sendo alguém relevante, que é o Deltan Dallagnol. Tá aí. É basicamente isso. E é um discurso arranhado, gente. A gente discorda disso, a gente discorda daquilo. Não, porque tem ali a gente tem algumas discordâncias. Não, porque entre Lula e Bolsonaro não dá nem pra pensar. Realmente não dá nem pra pensar como é que alguém apoia o Bolsonaro. Não dá realmente pra pensar como é que alguém que se diz democrata, que se diz defensor da democracia, inclusive uma das perguntas que foi feita pra ele no Roda Viva, eu recomendo que vocês assistam, que é a seguinte: o senhor diz que o Lula representa o risco pra democracia, por ter recebido o Maduro, que eu vou falar sobre isso já pra vocês também. Mas e o Bolsonaro, que recebeu, por exemplo,
amigos, né, da Arábia Saudita, Bolsonaro que tinha amigos ditadores, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, que inclusive defendia torturadores. O senhor não acha que isso é prejudicial não ao debate público, à democracia? E aí ele começa a gaguejar também. Ontem, pra mim ficou evidente o seguinte, o Dallagnol, acredito que ele imaginou que ele ia ter uma passadinha de pano, como aconteceu por muitas vezes com a mídia nacional em relação a esses membros da Operação Lava Jato, e ele acabou quebrando a cara porque, por incrível que pareça, a Vera, que é uma dessas saudosistas aí da Lava Jato, junto com vários membros que estavam ali da Folha de São Paulo, do Globo, não engoliram essa narrativa do Dallagnol e evidenciaram aquilo que a gente já sabe, tá? Inclusive, eu não consegui ver perguntas sobre o Tacla Duran, não entendi por que não foi feita, né? As perguntas sobre o Tacla Duran, mas não foram feitas. Ele defendeu, gente, só pra vocês terem noção, ele defendeu o Daniel Silveira. Só pra vocês terem noção, tá? Ele defendeu o Daniel Silveira. Boa tarde, Pedro, bem-vindo, meu irmão. Ele defendeu o Daniel Silveira, dizendo que discorda do que o Daniel Silveira falou, mas ele não cometeu crime. O crime dele foi crime de palavras, e não foi crime de palavras. O crime que ele cometeu foi um crime de incitar a violência contra o Estado Democrático de Direito, incitar a deposição dos seus poderes, incitar o golpe de Estado através da internet. Vocês entenderam o nível que o Dallagnol está expondo, o que é que ele é e o que ele sempre foi? Outra coisa também que ficou evidenciado nesse papo aí é que ele, em mais de uma oportunidade, confirmou, mesmo sem querer, alguns diálogos que aconteceram que foram divulgados pela Vaza Jato. Ele falou o tempo inteiro, mas é porque não teve comprovação dos diálogos. Porque não teve comprovação disso, porque não teve comprovação daquilo. E ninguém perguntou a ele, certo, mas se o senhor está dizendo que essas conversas nunca aconteceram, por que vocês, membros, muito obrigado, José Wilson, qualquer valor ajuda, meu irmão. Muito obrigado. E aí se perguntou por que vocês não... Era pra ter perguntado, né? Se vocês estão dizendo que é tudo mentira, que esses diálogos não aconteceram, por que vocês não deixaram a Polícia Federal periciar o celular de vocês? Que todos os membros do Ministério Público que tiveram o pedido ali do celular para ser periciado pela operação spoofing da Polícia Federal se negaram a entregar o celular. Então, se eles não devem, por que eles temem? Não é estranho isso? Vamos seguir para nossa próxima pauta, porque a mediocridade do Dallagnol só se evidencia. Inclusive vai ter vídeo no canal Historiador mais tarde falando sobre isso. Agora eu quero trazer